que esse tema, né, adultização de criança e adolescente, ele não é novo. A diferença é que agora, com o advento das redes sociais, né, ele volta à baila. Existe um documentário chamado A Invenção da Infância. Esse documentário foi construído ali pelas décadas de final de 80, início de 90. Eu lembro quando eu comecei a ser professora, né, lá em 2000, e depois em 2006, que eu passo no concurso em Vitória, eu vou fazer uma pesquisa sobre violência escolar, né, como socióloga. E aí, depois de todos os dados que a gente levanta da pesquisa sobre violência escolar, né, violência na escola e da escola, a gente começa a fazer formação com os professores, porque a gente via que muito da violência tinha a ver com essas questões raciais e essas desigualdades que estavam postas no interior das escolas, especialmente com relação ao tratamento, né, de crianças negras e de crianças brancas. E aí a gente começa a usar muito esse vídeo documentário, né, muito curtinho, que fala sobre a invenção da infância. E lá primeiro mostra crianças brancas não conseguindo ser crianças. Por quê? Parece só todas crianças de classe média, classe alta. E aí vai se perguntando à criança, o que você vai fazer hoje? Eu vou para a escola, depois eu tenho balé, depois eu tenho natação, depois eu tenho inglês, depois eu tenho a ginástica. A outra, eu tenho o menino, eu tenho a escola, depois eu tenho futebol, depois eu tenho o karatê. E aí, assim, vinha discutindo que momento que essas crianças, mesmo de classe média e classe alta, tinham tempo para ser criança, para brincar, porque elas estavam o tempo todo ocupadas numa agenda que era adulta, né? Isso um vídeo da década de 80, né? E aí, a outra parte do vídeo, né, esse que fala da invenção e dessa invisibilidade da infância, trazia os meninos negros quebrando o babaçu, sabe, sentado, quebrando pedra, quebrando babaçu, trabalhando em carvoaria. Então, as crianças negras e as crianças pobres, né, porque ela mostrava crianças negras, mostrava crianças de outras etnias também, crianças indígenas, enfim, em situação, né, que também não permitia ela ser criança, né? Então, o FELCA traz um assunto que não é novo, só que eu acho que, de repente, a gente esqueceu de falar em algum momento, né? Mas para a gente que está lá no conselho, por exemplo, é um assunto que está sempre batendo, porque chega a denúncia de trabalho infantil. Só para vocês terem uma ideia, esse ano o Ministério do Trabalho, aqui do Espírito Santo, já mandou acho que 120 mil reais para o Fundo da Infância do Conselho de Estado, de empresas que notificou, né, que tiveram que pagar multa com relação ao trabalho infantil. Né? Então, isso mostra para a gente um dado que o trabalho infantil é uma crescente. Então, essa ausência de poder ser criança é uma crescente. Quando meu colega também fala, né, que é professor e que tem saudade de sala de aula, vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu acho que é porque muitos anos eu não estou mais com saudade de sala de aula, de ser professora. Sabe por quê? Porque a escola também se transformou num ranqueamento, onde as crianças têm que ficar o tempo todo fazendo provas de SAEB, PAEBs, não sei o que lá, e os professores não têm tempo de conversar sobre ser criança, sobre brincadeiras, sobre gincanas, porque tudo é pensado hoje na métrica de se fazer prova de produção, para poder gerar números, para avaliar se aqueles números, né, dizem que uma criança aprendeu ou não aprendeu. Mas aí a criança está deixando de aprender outras coisas que são importantes, né? Quando eu solto uma pipa, eu posso não ter a nota lá do IDEB suficiente, mas eu estou aprendendo sobre física, eu estou aprendendo sobre território, estou aprendendo sobre meio ambiente, eu estou aprendendo sobre me interar com a vida, com o meio ambiente, né? Com o planeta Terra, assim, que é super importante. Então, o próprio sistema educacional, ele também, né, com essas métricas avaliativas, tem roubado também e tem colocado tanto as crianças como os professores em uma situação que é muito triste, assim, sabe? E o que eu fico mais triste ainda é que tem municípios que fazem o seguinte: ranqueamento, aí tem lá na IDEB, aí a escola que ganhou o maior ponto recebe recurso. E aquela que ganhou menos pontos, que geralmente é a da periferia, onde a maior parte dos meninos são negros, né, os meninos e meninas, e que às vezes não tem aquele mesmo apoio de contraturno, uma série de coisas, né,
o IDEB ficou mais baixo. Ou porque, às vezes, nem consegue chegar na escola para não ter conflito naquele território, naquele dia da prova. Isso acontece também. Né? A gente tem aqui, como no Rio de Janeiro, espaços que a gente não pode atravessar de uma rua para outra quando está, né, em briga territorial. Então, assim, eu tenho me sentido muito triste com a situação, né, que a gente vivencia nesse momento de preocupação com produtividade na escola, com números, e não com ser criança, ser adolescente, enfim. Deixa eu passar aqui. Só conteúdos, né, que não reverberam assim, né, a dimensão humana das pessoas. Aí, como eu falei, ó, parece que nós dois combinamos. Eu coloquei ali uma imagem também, né, que mostra aí o navio negreiro, né? E aí a gente vê aqui onde que a gente vê as crianças, né? Também na mesma condição do adulto ali, né? Em condições subhumanas, né? E foi assim que essas crianças, esses adultos e essas pessoas chegaram ao nosso país, né? E é a partir desse olhar de desumanização, de ver outro ser humano como animal, que isso foi sendo construído, né? Não precisa ter cuidado, porque, né, não é dos nossos, digamos assim, então a gente não precisa cuidar. E outra coisa também, que na verdade a noção de infância e a noção de adolescência são invenções, né? São invenções sociológicas, históricas, biológicas, que num dado momento aconteceu como construção social. Do século XVII para o século XVIII, começa a se construir essa noção de infância. Tem um livro que é um clássico, né, que é do Pierre Arrier, né, que ele vem trazendo como é que vai se construindo a infância. E aí ele fala que crianças eram tratadas como adultos em miniaturas, né? E a partir de um dado momento, também porque o capital interessava a construção de categorias, né, geracionais e sociais, como a infância, a adolescência, né, e a melhoridade, né, é que essas fases foram também sendo trabalhadas e construídas um arcabouço teórico e legal a partir delas. E aí, olha lá, mesma imagem, tá vendo? Duas imagens do Debré, né, que vai mostrar uma que se chama O Jantar, né, que mostra ali o lugar das crianças, né, e dos adultos também negros, e a outra lá que mostra o mercado de escravos, né, lá no Valongo, no Rio de Janeiro, e as crianças ali, né, como objetos, assim como os adultos, e não como sujeitos de garantia de direito. E aí, uma coisa que quando ele estava falando, João estava falando, que eu anotei, que ele falou bem assim, do engraxate, da figura do engraxate. Vocês sabiam que foi criado um código chamado Código de Menores? Alguém já escutou isso? Já, né? E que em 1929, esse código ele é criado para ter um mínimo de direitos, né? Que ainda foi criado uma situação da doutrina irregular, que nem todas as crianças tinham direito, mas ele é criado também a partir de um menino chamado Bernardo, né? E era um menino negro e um menino engraxate. Esse menino ele estava, né, engraxando sapatos e quando acabou o cliente não quis pagar, né? E aí esse menino então ficou muito nervoso, né? Partiu para a cobrança e ele acabou sendo detido. E esse menino vai então para uma prisão de adultos. E chega lá, ele é violentado, ele é estuprado, né? E uma série de coisas acontece com esse menino Bernardo. E isso começa a virar uma marca, e esse assunto começa a ser discutido. Vocês podem até depois procurar jornais de época, que vocês vão ver, né? Essa situação e tratando desse assunto do menino Bernardo à época. E aí que se começa, então, toda uma discussão, né, sobre a questão da maioridade para 18 anos, que o tempo todo, né, o nosso parlamento tenta de novo reduzir, né? E é uma construção que foi necessária lá já em 1929, entendendo que adulto é adulto e criança é criança. E adulto com criança, né,
principalmente em espaços, instituições totais, né, leva esses sujeitos a violências. E aí, trazendo aqui, né, um pouco da imagem que também o João falou, que está ali, né? Como é que os três estão vestidos, né? Os três estão vestidos imitando uma situação adulta. Mas o menino negro, ele está ali na missão de responsável, né? Dos dois meninos brancos ali. E como essa imagem assim chama muito a nossa atenção de como essas construções elas permanecem um pouco no imaginário, né? Geralmente, quando a gente vê, por exemplo, meninas trabalhando em situação trabalho infantil, das piores formas de trabalho infantil, o trabalho doméstico comparece muito, né? Ali a gente só trocou o gênero, né, dessa pior forma de trabalho infantil, assim. E, enfim, vamos continuar aqui que eu me perdi. Então, o Felipe Perrier, né, ele defende, está errado ali, defende que a infância não é uma fase universal vivida da mesma forma para todas as crianças, mas uma construção que varia conforme o tempo, o espaço e os interesses sociais. Por isso que a gente não fala mais infância, né, ou adolescência, a gente fala infâncias e adolescência, a gente fala sempre no plural, porque você tem crianças indígenas que vivem uma determinada infância, você tem crianças quilombolas que vivem também uma outra realidade de infância, né? E assim, as crianças que moram nas periferias também vivem uma outra realidade de infância. Então, por isso que a gente sempre fala de infância como infâncias no plural, entendendo todas essas diversidades vivenciadas nessa etapa etária do nosso país. E aí ele vai tratar, né, o Perry, desculpa, que nem todas as infâncias elas são reconhecidas como legítimas. Aquilo que a gente falou no início e o que o nosso colega também falou, né? Que essa visão ela vai romper com a ideia de infância como algo biológico ou natural, mostrando que de modo que a gente trata as crianças depende de valores sociais, econômicos e raciais. Vou pedir para a gente fechar o olhinho agora, um pouquinho, e pensar na nossa infância. Vamos lá. Aí agora, como a gente está pensando na infância, eu sei que tem gente aqui que viveu a infância antes dos anos 90 e depois dos anos 90, né? E aí, assim, sem dizer a idade, queria que alguém que viveu a infância antes dos anos 90 dissesse alguma coisa, falasse alguma coisa sobre a sua infância. E depois, né, uma que viveu a infância depois da década de 90. Voluntários? De quando a gente fala que na nossa infância a gente corria na rua e hoje as crianças não correm mais na rua e tudo, é porque às vezes a gente ascendeu e mora em bairro de classe média alta. Porque na periferia de onde eu vivi minha infância, as crianças continuam correndo na rua. As crianças continuam brincando na rua e a infância é muito similar à que foi a minha, assim. Eu não vejo essa diferença na infância do que eu tive, né? Eu tô com 28 anos, do que as crianças têm hoje em Serra Dourada, porque eu sou de Serra Dourada, né? Então, assim, continua muito similar, as pracinhas continuam lotadas, né? Então, assim, não vejo essa diferença, assim, mas realmente, hoje eu moro num condomínio. É diferente, porque também não são crianças de periferia, né? Então, assim, a vida na periferia ela é diferente também. Eu acho importante a gente fazer esse recorte também de locais, né? Só isso. Olha, Eu entendi o que a colega falou. Na minha comunidade, né, hoje eu moro em Central Carapina,
né? As crianças continuam ainda correndo nas ruas, soltando pipa, mas a gente não, as crianças hoje, por mais que elas tenham esse acesso à rua, não tinha a segurança que nós tínhamos antigamente, né? Não era que era mais fácil, a gente tinha muita liberdade. Igual, eu fui uma menina que soltei pipa, jogava peão e não tinha esse negócio que você não pode fazer isso porque você é menina, né? Não tinha essas coisas. E a gente saía, e a gente às vezes saía com os nossos pais. Eu perdi os meus pais muito cedo, então a minha avó saía muito comigo para fazer essas coisas. E hoje, assim, é uma dificuldade muito grande, porque são as mulheres que lideram e sustentam suas famílias hoje, né? Aí a gente também não pode julgar essa mulher, né? Muitas foram para as escolas, foram ocupar alguns espaços de trabalho, né? Até mesmo para levar esse alimento para casa. Continua as crianças soltando pipa ou correndo na rua, mas em Central Carapina, a gente tem as crianças soltando pipa, mas muitas das vezes é um programa da Excelsa que às vezes vai lá fazer esse tipo de serviço, fazer essa recreação, porque o pai e a mãe não conseguem estar do lado do filho para soltar essa pipa, né? Então, assim, continua tendo algumas brincadeiras, mas não é como a nossa, não tem aquele gosto da infância de verdade, né? Quando eu falei que eu nasci e moro na comunidade até hoje. Hoje eu sou coordenadora do Centro de Convivência de Criança e Adolescente. E quando eu falo assim, infelizmente, meu filho não vai ter a oportunidade que eu tive, eu moro na Rua 7, próximo ao Bar da Zilda, que a Vitória deve conhecer, entre a Piedade e a Fonte Grande. Hoje, infelizmente, meu filho não tem essa oportunidade de subir pela mata, porque existe o tráfico. Eu trabalho num território conflituoso ali em Consolação, que é entre Jaburu, Floresta e de frente ao São Benedito. Atendo crianças da comunidade, né? E a minha educadora, a gente tem tudo que João falou é uma referência, assim, parece que ele entrou no serviço de convivência e estava falando aí, que é o que a gente vive. Então, assim, a infância muda. Muda, seja em comunidade, seja na classe alta, muda. Eu sempre circulei por todos, porque eu tive a sorte de ter uns pais que me adotaram, são brancos, então eu tive muito acesso aos estudos, a tudo que eu quis. Mas, consequentemente, muitos que estão na comunidade não têm. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com as crianças isso, olhar e ser referência. Falar, não é porque está na comunidade que você não vai ser o que você quer. Então, assim, a infância muda porque a violência está crescendo cada vez mais. E hoje eu penso, o que eu vou falar para o meu filho de 5 anos, que é um menino negro? Então, assim, a gente sofre sem saber realmente como que vai ser. Eu achei interessante porque todo mundo falou de infância feliz, isso é muito bom. Lá também? Eu achei importante eu fazer uma fala também, porque eu sou do interior, né? Hoje eu moro em Vitória, mas eu sou interiorana de Ecoporanga. Então, assim, já faz 15 anos que eu moro aqui. Então, eu posso falar da realidade também do interior, que acho que é muito importante estar compartilhando também. Então, assim, no interior, como que era no interior? Né? Tinha essas questões de brincadeira, a gente brincar de queimada. Então, quando você falou assim, fecha os olhos e pensa em uma brincadeira. Então, o que que me vinha à mente? Uma brincadeira que eu brincava de queimada, que a gente brincava de cozinhadinha, que eu não sei nem se vocês sabem o que que é isso. O que que é cozinhadinha? Era a gente pegar um pouquinho de comida e aí a gente compartilhando junto com as amigas. Enfim, não tinha essa questão dessa maldade de menina com menino, entendeu? E a gente também não estava também à mercê de um tráfico, dessa violência. Não tinha isso. Diferente de hoje, que hoje tem.
Hoje, o interior, lá em Ecoporanga, porque minha família é de lá, mora lá. Então, assim, é igual era na minha época? Não, porque agora já tem as bocas de fumo. As crianças já não têm mais interesse em estar brincando de futebol, de brincar de bola, porque agora elas interessam pelo celular, porque é mais importante estar no TikTok, porque também a sociedade também tem mostrado isso. Tem tirado o valor, né, das pessoas, não o que você é, mas o que você tem. O que que você quer? Então, assim, eu até faço menção, assim, desculpa estar me prolongando, mas assim, é muito difícil, né, uma criança que é criado numa periferia, você falar assim, nossa, eu quero ser um doutor. Aí, qual a realidade daquela criança? É muito difícil, gente. É uma questão da gente trazer para uma política pública, falar sobre isso, porque, vejam bem, a mãe, o pai é traficante. A mãe também, ou está preso, ou morreram. A criança vive naquele meio ali. Então, a criança, ela pensar que ela pode ser alguém, quem é que está levando essa informação para essa criança? Então, acho que é algo também que a gente deve pensar. Eu acho que a escola tem um papel fundamental e nós, servidores, né, os que trabalham na ponta lá, seja na assistência, na saúde, dentro de um CRJ como referência, tem um papel fundamental de fazer, né, com que esses sonhos permaneçam, reverberem. Eu acho que esse é um exercício nosso todo dia, né? E quando vocês vinham trazendo, né, a questão da infância, ela também vai falar ali, pode falar. Desculpa, eu Não. queria só complementar o que vocês estavam falando, para além do que a colega trouxe sobre o recorte social que a gente precisa fazer, né? A gente também precisa fazer um recorte de tipos de brincadeiras que aconteciam antigamente, na nossa época, e os tipos de brincadeira que a gente tem hoje em dia. Eu faço parte de um programa de trainee chamado Ensina Brasil, sou professora, e ano passado eu atuava em Cuiabá. E eu sou do Rio, da mesma cidade do João, de Caxias. E eu passei um ano em Cuiabá, e eu fiquei um ano sem ver os meus afilhados que moram numa comunidade chamada Nova Campinas, lá em Duque de Caxias. E aí, eles têm isso de brincar, correr, porque a gente está numa comunidade, então as crianças realmente, desse recorte social, eles vão brincar na rua. Só que eu cheguei, eu fiquei horrorizada, porque eu não sabia que tinha arminha de gel. E eu cheguei na esquina da casa deles para visitá-los lá agora em janeiro, e tinha um monte de criança com armas. E eu fiquei assim, gente, as crianças estão com arma agora, meu Deus. Aí foram que me explicaram que era uma arminha de gel. E, inclusive, algumas crianças chegaram a falecer, tomar tiro, por conta disso, de estarem andando com a arminha, simulando ser uma arma de verdade. Então, a gente precisa fazer esse recorte de quais eram as brincadeiras de antigamente, quais são as brincadeiras que a gente tem disponíveis hoje, os brinquedos que nós temos disponíveis hoje, como mudou tudo. Essa reprodução do cotidiano, né, da criança, ela faz muito na comunidade e também na escola. Eu acho que essa coisa da arminha não era de gel antes, né? Mas eu me lembro de muito isso, da reprodução da polícia e do ladrão, né? E de como é que se via essas coisas na comunidade, nas comunidades, né? É lógico que a violência ela foi ganhando cada vez mais escala, né? E foi diferenciando. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência contra criança e adolescente lá na década de 80, de 70, a gente pensa muito nessa violência institucional, onde você também não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente, em que as crianças trabalhavam, e isso era muito normal, né? E que o discurso que até hoje é reproduzido por conta dessa herança é que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? E isso é um dificultador muito grande para que a gente lute contra o trabalho infantil, contra a exploração infantil. A gente não pode esquecer que o tráfico também é um trabalho infantil, né? Que está presente, é uma das piores formas, assim como o trabalho doméstico e outros, que está presente nos nossos territórios, mas que quando a gente muda do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente começa a ter um salto qualitativo na questão da infância,
né? No sentido de direitos e no sentido de um sistema de garantia de direitos, de equipamentos que vão sendo criados. Por exemplo, quando eu penso lá na idade dos meus tios, da minha avó, eles não eram obrigados a ir para a escola, né? A escola não era um direito de todos. Inclusive, assim, eu tenho registros na família de interior que os pais não deixavam, de tios não deixavam as meninas estudarem, né? Porque menino não tinha que estudar. Só o menino que tinha que estudar, mesmo assim, até uma idade que conseguisse fazer os cálculos, porque depois, se continuasse na escola, ia virar vagabundo e maconheiro. Era assim, né? E assim, esses discursos, eles continuam sendo adaptados. Muito recentemente, né, no último governo, ficou-se um discurso de quem estava na universidade pública era maconheiro ou estava fazendo, né, coisas de cunho sexuais, assim. Então, esses discursos, eles são renovados cotidianamente. É um negócio impressionante, né? Como a história se repete. Ora como farsa, me ajuda a lembrar, ora como... o Marx fala isso. Aí ele fala, uma hora, não sei o que lá, e uma hora como farsa, né? Mas ela vai se repetindo. E aí, assim, eu, por exemplo, apesar de ter sido a partir já de uma parte do Estatuto da Criança e Adolescente, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? E você não tinha nenhum órgão de proteção que, né, tivesse ali em vigilância. Né? E aí eu tenho certeza que várias pessoas aqui também vão contar dessa experiência. Né? Porque hoje a gente tem pelo menos um mecanismo de denúncia, de encaminhar essa criança para uma rede, né? Uma rede de cuidados, para um CRAS, para um CREAS, para uma unidade de saúde. E essa possibilidade não era prevista, né? Até a década de 90. Quando o João, por exemplo, fala de meninos de rua e meninas de rua, todo mundo acha que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma benesse de uma deputada capixaba, a Rita Camata. E, na verdade, não foi isso. Foi uma série de pressões, especialmente por um movimento que existia, movimento de meninos e meninas de rua, né? Onde muitos meninos... Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem uma música do Grupo Mochuara que fala assim, é porque os meninos vão para além do mar, do Senhor do Bom Fim, que traz uma história que os meninos eram levados em barcos e jogados no alto mar. Meninos e meninas de rua aqui do Espírito Santo. Que era a forma que se tinha de limpar a cidade, de higienizar essa cidade. Né? Então, esse movimento começa a reverberar aí na década de 80, de meninos e meninas de ruas, e fazer muita pressão. Né? Eles foram essenciais, né? Eles e as pessoas que estavam junto, né? Nesse trabalho histórico, para a construção do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Para colocar que sujeito de direitos são todos, porque o Código de Menores, ele não previa o direito, ele queria mesmo era institucionalizar, né? Na FUNABEM, em outros espaços, porque era similar à lei de vadiagem do adulto a lei, como se fosse a lei de vadiagem da criança, né? Assim, esse Código de Menores, digamos assim. Era um paralelo, né? Porque ele servia para encarcerar, para institucionalizar crianças pobres e negras. E essa é a nossa história, assim. É muito comum a gente escutar que criança tem muita regalia, né? Que o estatuto só serviu para estragar a criança, que o Conselho Tutelar serve para proteger bandido também, assim como o Conselho de Direitos Humanos, por conta de todo esse pensamento nosso de que alguns só podem ter direitos, especialmente se eles forem brancos, ricos, né? E pertencentes a famílias com sobrenomes e nomes. Né? Até porque até esse direito foi tirado de muitos de nós. Né? Tem a maior parte aí das pessoas que têm a herança da negritude não sabe nem qual é o seu sobrenome original, porque o sobrenome era, né? Era dono a família Silva era dono, então era João da Silva, né? Oliveira, Santos, então, isso. Né? Então, muitos brasileiros não têm o sobrenome que realmente faz parte da sua origem ancestral, assassinado.
E a partir daí começa todo esse movimento. Depois teve a Araceli, a gente tem até Faça Bonito, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente avançar, né? Sim. Inclusive o direito da criança e do adolescente ao meio ambiente, né? Isso. Porque nós adultos estamos destruindo, e assim, o direito da criança de ter um ar puro, de ter espaço para brincar, né, de poder subir numa árvore, porque as cidades hoje são projetadas, o povo corta a árvore e coloca palmeira. Palmeira, verdade. Né? E a outra coisa é pensar, uma coisa que a gente está fazendo lá no plano da primeira infância, é pensar nesse espaço público. A gente, igual você falou assim, fecha os olhinhos e pensa na infância. Agora, assim, fecha os olhinhos e pensa aonde tem um espaço público para a criança com segurança, com higienização adequada, de 0 a 6 anos. Não Sim. temos. Você Né? vai nos parques, por exemplo, não tem um vasozinho pequenininho para as crianças, né? Só tem para adulto. As alturas das exposições de arte, por exemplo, estão sempre num lugar que está mais alto do que o alcance do olhar da criança, né? Quando você vai que tem um banheiro familiar, geralmente, aí você consegue, mas dentro do shopping só, né? E alguns deles também é só no banheiro feminino que tem o trocador, como se o cuidado com a criança fosse só da mulher, né? Então, assim, por que no banheiro também não tem lá um trocador no banheiro masculino, né? Não é papel do homem também, né? Cuidar da criança. Então, assim, essa sobrecarga também do gênero masculino no cuidado, gênero feminino no cuidado, né? E a invisibilidade da cultura e da economia do cuidado também é uma questão muito séria. Quando a gente pensa em crianças de muito tempo em redes sociais, a gente tem que pensar que a maior parte dos lares são chefiados por mulheres. Que as mulheres hoje que moram em periferias têm medo de deixar as crianças na rua, que trancam as crianças em casa, pensando, tentando garantir uma segurança para aquelas crianças. Né? E as crianças ficam ali o tempo todo, uma sobre o cuidado da outra, mais velha sobre o cuidado da mais nova, e tendo como mediador, como tomador de conta, a televisão ou o celular. Né? E que o celular também é muito utilizado pelas essas mulheres que trabalham, que criam seus filhos sozinhos, até para monitorar como é que está o filho e a filha. Né? Porque assim, não tem outra rede de cuidado, não tem outra rede de proteção. Eu lembro que quando era criança, o colega que também falou de Ubuntu, eu morava num bairro em que todo mundo tomava conta dos filhos de todo mundo. Inclusive chamava atenção, assim, né? Se visse pulando alguma coisa errada, ou fazendo alguma coisa errada, falava, vou ligar para sua mãe, vou tomar conta, vou. Né? Hoje a gente não tem mais essa ideia de aldeia, acabou. Se bobear, uma mãe bate na outra, um pai bate no outro, né? Se um chamar a atenção do outro, assim, né? Então, esse Ubuntu que a gente tinha muito ali na década de 80, 90 nas comunidades, ele tem se extinguido, né? As relações, o tecido social, ele está muito esgarçado, assim, né? E as pessoas estão perdendo essa capacidade de conviver. E eu falo que as construções verticais, né? Elas ainda parece que ajudam mais a reforçar esse individualismo. Eu tive recentemente num bairro foi em Linhares a São Mateus. Foi em Linhares. Umas casas populares que foram entregues da última vez que o presidente Lula veio. E aí eu vi uma coisa que era muito legal, que eu lembro muito da década de 80, assim, que era todo mundo ajudando assim para construir o muro junto, para bater a laje junto, para poder fazer um café junto, para dividir os trabalhos ali comunitários, que é uma coisa que era muito importante e era fundante para nos ajudar, né, uns aos outros, e que foi se perdendo. Né? Hoje dificilmente você conhece seu vizinho ou sua vizinha, que anteriormente era um sujeito importante nessa rede de cuidados. Aliás, hoje a gente tem medo do vizinho da vizinha, porque pode ser que o explorador, que um abusador sexual, né, seja virtualmente ou presencialmente, possa explorar, né, ou abusar do seu filho ou da sua filha, né? Então a gente
tem vivido em um modelo de sociedade cada vez mais complexo e que nos ocupa cada vez mais. Assim como as agendas das crianças estão sendo super ocupadas, o adulto também, né? O celular, em vez de ser um instrumento que nos ajuda, às vezes, ele não deixa a gente descansar, né? É trabalho o tempo todo. Às vezes o pai e a mãe, naquele horário que chega em casa, que tem ali para poder ficar com o filho, conversar, fazer dever, é o zap toda hora, questão de trabalho, questão, né, de reunião, tal. E a criança vê ele fazendo isso, né? E ele também quer participar desse tipo de interação social, né? E aí ele também acha que, né, usar o celular é a reprodução, né? Ele está reproduzindo o adulto. Essa semana também eu vi, não sei se vocês viram, mas recortaram uma parte do discurso do Lula e colocaram em vários canais, assim, onde ele fala: por que enquanto eu estou falando, vocês estão tudo olhando no celular aí? Hoje a gente não consegue fazer uma reunião, porque as pessoas não estão na reunião. As pessoas estão no celular. Você não consegue fazer uma formação que você está falando, o palestrante está falando e as pessoas estão no celular, né? Com quem mais importante que você está falando, que você não pode estar nesse momento agora consigo mesmo e com outro ser humano, né? Você chega no restaurante, a pessoa está lá, um monte de gente para interagir, mas a pessoa está ali o tempo todo no celular, né? E a criança reproduzindo, né? Porque a criança vai se espelhar sempre no adulto. O exemplo arrasta, gente. Você pode dizer, né? Falar, mas o exemplo ali, o que você está fazendo, o arrasta, não tem jeito. Deixa eu só passar aqui. Enfim, voltando aqui um pouco sobre o que a gente estava falando de território, sobre infância, a infância é sempre um território em disputa política, onde se decide quem tem direito ao afeto, ao cuidado, à proteção e ao ser criança, né? E também é uma disputa do capital, uma disputa capitalista. Porque esse tempo de exposição de tela, esse monte de crianças tendo influência, só acontece porque gera muito mercado, gera dinheiro, né? O capital se apropriou disso. Vê que um vídeo de criança, uma criança fazendo uma coisinha bonitinha, dá não sei quantos mil likes, né? Você coloca uma palestra, uma pessoa fazendo uma palestra importante, né, sobre saúde, sobre direitos humanos, às vezes não dá 1/3 do like que dá de uma criança fazendo uma gracinha. Ou, às vezes, coisas pior ainda, de uma mãe colocando um filho numa situação constrangedora, né? Às vezes, no momento que a criança não está legal, assim como nós adultos, a criança vai responder com uma birra, né, com uma pirraça, alguma coisa assim. E aí o adulto vai, filma aquilo e coloca na televisão, na internet, como uma coisa bonitinha. E aquilo não vai sair nunca. A criança pode ser vítima de bullying a vida toda por ter tido uma imagem colocada pelos próprios pais. Esses dias, uma colega que é lá do conselho, que é conselheira, né, colocou uma foto na internet em que ela está despida e com a menina abraçada, e a menina também está despida, só com um pano, assim, né? Então, assim, como é isso, gente? Porque, assim, a adulta colocar ela despida, ok. Mas a criança, quando você coloca, é muito pedófilo na rede. E pega aquela foto, recorta só um pedacinho com a menina e produz, reproduz, faz montagem com IA e coloca a vida daquela menina em perigo, né? E é uma coisa assim que nós, adultos, às vezes não paramos para pensar. Foto da criança com o uniforme da escola, sabe? Então, qualquer maluco que tiver aí, tá lá te seguindo na rede social, a sua rede social aberta, vê lá a foto, sabe até onde sua filha ou seu filho estuda, né? E aí pode fazer, sei lá, sabe-se o quê. Então, assim, as famílias têm achado que a rede social é uma terra protegida, mas a rede social é uma terra de ninguém, né? Não dá para ficar colocando foto dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das nossas crianças em situação nenhuma, né? Porque fica sempre circulando e fica sempre sendo usado por alguém. E geralmente esse alguém que usa
não é uma pessoa que está com boas intenções. Lá no Conselho, a gente fez uma resolução em 2024, porque a gente estava com uma criança que estava no sistema de proteção e um político foi na escola, né, para poder lançar um programa lá, e entre as fotos lá que foi tirada, essa criança acabou saindo na imagem. E aí, não satisfeito, a secretária de Educação também republicou essa foto. Aí, não satisfeito, a professora que também estava na escola republicou. A diretora também. Então, assim, mesmo que você faça um movimento, a criança está em situação de proteção, né? Aí que tire todos eles tirem da imagem, em algum lugar aquela imagem está. Nunca mais vai sair. E a pessoa que está, né, em busca, que aquela criança está em uma situação de proteção, tá, às vezes até em outro município, enfim, com toda aquela condição, ela provavelmente já viu, alguém passou para ela, né? Então aquela criança já tem que ser mudada de local, já tem que ser mudada de município. E a gente fez uma resolução sobre isso, porque a gente fala muito agora de colocar as crianças, usar as crianças em redes sociais, mas os políticos do nosso país utilizam as imagens das crianças desde sempre, né? Toda campanha é criança no colo, é criança para lá e para cá. E eu acredito que um dos avanços muito importantes que a gente precisa fazer é proibir isso. Eu acho que político não pode utilizar a imagem de criança nenhuma, né? O pai ou a mãe, quando dá autorização à escola para usar a autorização de uso de imagem, ela dá autorização para ser usado dentro da escola, num contexto pedagógico, né? E muitas vezes a escola tem lá um Instagram também e coloca a foto da criança. E não sabe, de repente, aquela criança, né? Ó, a mãe está com um problema com o genitor, está fugindo de uma situação de violência, e aquela foto está ali. Ou seja, todo mundo sabe onde a criança está e a criança está em risco, né? Então, uma reflexão muito importante, porque a gente vê aí agora as campanhas políticas, e é um tal de candidato, de prefeito, de vereador, ir para dentro de escola tirar foto com criança que não está no gibi. Isso é uma exploração também. Precisa ser tratada, precisa ser falada, né? E precisa ser proibida, coibida, porque isso já passou. Vai fazer política sobre o seu trabalho, sobre outra coisa, não usando imagens de criança e adolescente. Vamos lá, né? A infância é constantemente tensionada por expectativas adultas, que exigem maturidade emocional, estética e comportamental precoce. Às vezes, as crianças têm algumas ações que nós adultos chamamos a atenção com tanta veemência que a gente não cobra do adulto. Por exemplo, se tivesse uma criança aqui, se ela estivesse correndo, provavelmente o corpo dela seria contido, alguém chamaria atenção, né? Mas o adulto, quando ele está numa situação dessa, ninguém fala nada. Mas é duríssimo com a criança. Quando a criança não quer um alimento, às vezes, né? Nós somos duríssimos com as crianças. Mas quantas vezes a gente também não quer comer isso naquele dia? É diferente você fazer uma educação alimentar do que você achar que você tem que obrigar a criança, né, a tudo o que você quer, porque você é adulto e ela é criança. Você tratá-la o tempo todo como objeto, né? Ela precisa também, em algum momento, negociar com ela quais são as vontades dela. A gente precisa parar para escutar as crianças e parar para escutar também na política pública, né? A gente precisa, nos espaços, a gente escutar crianças e adolescentes. Lá no Conselho, a gente tem a experiência do CPA, que é Comitê de Participação Adolescente. Os adolescentes vão também, né, para as reuniões do Conselho e trazem também quais são as políticas, quais são as ações que eles pensam que são importantes, né, para serem discutidas no Conselho e para ser discutidas no âmbito do Estado. Então, isso é muito importante. Nas escolas, por exemplo, tem professor, tem diretor que tem pavor de grêmio estudantil, né? Porque acha que dá muito trabalho, porque fala que é os mais bagunceiros que se elegem. Mas, gente, é um espaço de aprendizado, né? Como é que eu vou ser uma pessoa que, quando for maior, vou fazer escolhas se eu não aprendi a fazer escolhas desde a infância, se não foi me dado essa oportunidade de participar, por exemplo, da vida política da escola,
né? Através do conselho de escola, através dos grêmios. Inclusive, o estatuto traz isso, né? Que as crianças têm o direito de questionar sobre os caminhos pedagógicos que são dados a elas. Mas quantos são as crianças, quais são as escolas que ouvem essas crianças? Nos nossos serviços, no CRAS, no CREAS, no CRJs, enfim. Quais são os espaços que a gente dá para esses usuários, que são crianças, adultos e adolescentes? Né? Desculpa, crianças, adolescentes e jovens. Né? A gente precisa sempre abrir esse espaço de escuta também, não só de imposição, porque eu sou adulto, eu mando. Né? Quando, por exemplo, eu lembro muito que tinha assim, quando eu era menina pequena, ainda sou pequena, né? Nas decisões, isso não é papo de menino, você não pode se envolver. E às vezes eram coisas que diziam respeito a mim. Né? Assim, é uma agenda de saída da família domingo. Por que eu não posso opinar? Por que eu tenho que ir para aquele lugar que só vai adultos? Né? Então, assim, é pensar em todos esses âmbitos que são importantes para a gente dar visibilidade à infância, para a gente não negar essa infância. Um outro ponto, né, que o Felca também trouxe muito lá no vídeo, né, nas falas, é a questão da erotização precoce de meninas. Né? Isso também não é um dado novo. Né? Se a gente for pensar nas campanhas publicitárias ao longo do histórico das últimas décadas, assim, vocês vão ver que sempre, né, é erotizado o corpo das meninas. Revistas Capricho, né, que fizeram parte de uma geração. Né? Hoje a gente vê no Instagram, mas a revista Capricho e outras revistas tratavam dessa linguagem, desse público, né, adolescente, juvenil e até infantil, sempre utilizou, né? Quantos, gente, como é que chama? Revistas em quadrinhos, em que a gente via, né, as personagens, meninas, crianças, com desenhos, com roupas ou com maquiagens, né, que não condiziam, né, ao que é ser criança. Hoje a gente está vendo toda hora porque a gente está muito ligado nas redes sociais. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no programa da Xuxa, né? Lá na década de 80 e 90, as roupas que as crianças usavam para imitar, né, aquela apresentadora, né? Era uma coisa muito séria, né? Busquem vídeos antigos aí que vocês vão ver a forma, né? Que até as músicas que se levavam, às vezes, os grupos se levavam para apresentar. Tem um cantor que eu amava, porque eu adoro samba, que era o Bezerra da Silva, né? Mas tem um programa lá da Xuxa, que não lembro se é da Xuxa ou da Angélica, mas está lá, ele cantando junto com as crianças. Vou apertar, mas não vou acender agora. Num programa só de criança. E não era só isso, não era uma série de cantores, de artistas que fizeram isso a vida toda com as infâncias e com as adolescências, né? Então, por isso que eu já começo falando, adultizar não é novidade. Inclusive, a virada de chave da humanidade foi parar de tratar a criança e adolescente como adulto em miniatura, né? Construir uma série de arcabouços aí, de leis de proteção à criança e adolescente, como a Convenção Interamericana, de Genebra, enfim, que trazer que essa etapa etária é uma etapa etária que precisa ser protegida, que é um patrimônio da humanidade. Né? Quando a gente vê lá no 227 da Constituição, né, dever do Estado, da família e da sociedade cuidar das crianças, é porque ela é uma responsabilidade coletiva. Então, se eu vejo uma criança vendendo bala à noite, se eu vejo uma criança vendendo flor, eu tenho a obrigação de fazer o Estatuto da Criança e Adolescente valer. Porque eu sou sociedade. Então, eu tenho a obrigação de ligar para o conselheiro tutelar, para abordagem de rua, né? Eu tenho que fazer o meu papel. Não dá para eu ver uma criança vendendo bala, vendendo biscoito, vendendo o que for à noite, de dia, qualquer horário, ou uma criança sozinha no sinal, e eu não fazer meu papel achando que o outro vai fazer. Né? Cabe a cada um de nós buscar os mecanismos de defesa. Até porque quando a gente não faz isso, a gente está sendo omisso. E a gente também pode responder por omissão. E aí não é só o fato de ser um agente público.
um cidadão. Estou como cidadão, estou sentado ali no barzinho, né? Jantando, comendo minha pizza, tal. Passou uma criança em situação de trabalho infantil, ou você viu uma situação em que a criança pode estar sendo explorada, né, sexualmente ou outro, é o seu papel, né, acionar os órgãos que podem nos auxiliar, né? Como eu falei, conselho tutelar, conselho de direitos, MP, defensoria, enfim, né? E cabe a gente também informar, né, para que outros que vejam não achem isso normal. Não se pode naturalizar o olhar com relação a nenhum tipo de violência, especialmente quando diz respeito à criança e adolescente. Quando o Pierre Harrier, né, nome difícil, faz lá, né, o livro que vai trazendo esse histórico da invenção da infância, não é pensado, não se traz à baila a questão da criança negra. E aí, quando você fala de proteção de criança e adolescente, você fala desde quando a mulher está grávida. A criança no útero já é prevista a prevenção, o respeito, né, lá no Estatuto da Criança e Adolescente. E se você for pegar nos dados, a maior parte das mulheres que são vítimas de violência obstétrica são mulheres negras, né? As crianças, às vezes, elas já nascem com violência na própria ação do parto, né? Quando o João trouxe, né, algumas imagens, eu lembrei de um livro, acho que da Sandra Missagia, que ela fala, que é um livro sobre. Tem um artigo que fala Negras de Tabuleiro, e que ela mostra vários artigos nos jornais coloniais mostrando mulheres negras sendo vendidas para dar leite, né, como amas de leite. Então, assim, até o leite da criança negra era negado, né? Porque o leite que era para ela, a mãe era vendida ou alugada como ama de leite para dar leite para outra criança. Né? E hoje, quantas mulheres, né, não conseguem ter ali seu direito de licença maternidade porque são diaristas, porque não tem uma relação de trabalho com o CLT e que deixa os seus filhos comendo outras coisas, né, enlatados, esses leites pasteurizados, porque tem que sair para trabalhar para cuidar de outras crianças, né? E os filhos delas ficam sem direito a essa nutrição que é fundamental, que a gente sabe que o leite materno até os 2 anos é fundamental, né, para a criança. E não existe essa história de leite fraco, igual a gente escutava antigamente, né? É o melhor alimento que tem, né? Um alimento, é um remédio. E quantas crianças nossas brasileiras têm o direito de ser amamentada até os 2 anos? O cuidado parental está com as mulheres, na maior parte das vezes os homens fogem da responsabilidade, né? A gente tem um projeto muito legal aqui no Espírito Santo, eu acho que é Pai Legal, não me lembro, mas que tem essa coisa do reconhecimento da paternidade, né? Para ter, inclusive, o nome na certidão da criança. Mas isso não é suficiente, porque às vezes coloca o nome na certidão da criança, mas ele não está presente, né? Então, como é que a gente cria políticas efetivas para que este homem esteja presente, né? Para que esse homem entenda que ele precisa ser pai, né? Que ele precisa ter essa responsabilidade cotidiana na criação das crianças.